Nós então iremos, nessa noite, abordar um tema muito extenso nas Escrituras, que é o tema da oração. A Bíblia ela fala muito sobre oração, a Bíblia é bem rica a respeito desse tema. Entretanto, até por causa do nosso tempo, nossa abordagem vai ser um pouco tanto restrita. Nós falaremos alguma coisa a respeito de oração, algo que eu creio que pela graça e orientação do Senhor, creio que seja útil e proveitoso para amadurecer, para edificar a nossa igreja nessa prática espiritual. Então, meus irmãos, eu gostaria de começar falando sobre oração, trazendo aqui algumas definições a respeito de oração. Tá? Eu trouxe aqui duas definições bem rápidas, e a ideia aqui é comentá-las brevemente. A gente vai ver a respeito desses pontos das definições ao longo do nosso estudo. A primeira definição é de um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele vai dizer que a oração é a comunicação pessoal com Deus, coletiva ou individual. Então ele já traz a ideia aqui de que a oração como sendo uma comunicação. É a ideia de um Deus pessoal que se revela ao seu povo e o seu povo responde em oração, que pode ser tanto coletiva, no campo público, no culto público, por exemplo, como individualmente. A segunda definição que eu trouxe aqui para a gente é do Breve Catecismo. A pergunta de número 98, a resposta vai dizer que a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias. O Breve Catecismo ele vai trazer a ideia aqui de um santo oferecimento, a ideia de a oração como uma petição. Vai falar sobre a confissão dos nossos pecados, a oração também como uma confissão de pecados, e sobre um agradecido reconhecimento de suas misericórdias, sobre a oração também como ações de graça, como a oração de agradecimento ao Senhor. E vai falar sobre coisas conforme a sua vontade, a vontade de Deus, e em nome de Cristo. A gente vai trazer ao longo do nosso estudo, vai abordar a respeito desses tópicos mais para frente, tá? O início da minha abordagem aqui, entretanto, meus irmãos, é começar falando a respeito de um tópico que eu mesmo denominei como a universalidade da prática da oração. A oração, ela nunca foi na história uma prática realizada apenas pelo povo de Deus. A Bíblia mesmo está cheia de exemplos, de relatos de povos ao redor de Israel ali que clamavam, que oravam aos seus deuses, por exemplo, é muito comum e muito conhecido a história de Elias e os profetas de Baal, Quando os profetas de Baal, o texto vai dizer lá pra gente, que eles clamavam ao seu deus Baal de manhã até ao meio-dia, porém eles não eram respondidos. O texto vai dizer que, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. A ideia é de que essas orações aqui, elas eram orações unidirecionais. Partiam daquele fiel ao seu Deus, mas nunca aqueles deuses, falsos deuses, por serem deuses mudos e surdos, eles nunca respondiam aos seus fiéis. Essa é a ideia, eles nunca se comunicavam com o seu povo. E por que eles nunca se comunicavam com o seu povo? Porque eles eram deuses que não se revelavam a esses fiéis, a esses povos. Em contraste, a gente tem um Deus que se revela, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, o Deus do povo de Israel. É comum na teologia reformada a gente lidar com o conceito de que, ao contrário daqueles falsos deuses, Deus é um Deus que se revela. Ele revela o seu caráter, ele revela os seus atributos, ele revela a sua lei, ele revela a sua vontade. E esse Deus ele vai se revelar para o seu povo como um Deus pessoal, como um Deus que não apenas fala ao seu povo, mas ele também ouve o seu povo. Ele decide se comunicar com o seu povo. A ideia aqui, então, é do processo inverso daqueles povos pagãos. Não é que o povo de Deus buscava a Deus em primeiro lugar e Deus respondia. Não, é Deus primeiro falou ao seu povo, deu a sua lei e, em resposta, o seu povo é capaz de se comunicar com ele. Esse Deus que se revela, portanto, e que se comunica com o seu povo, nas Sagradas Escrituras, ele é um Deus que chama o seu povo e nos chama como povo seu a também nos comunicarmos com ele. E como nós fazemos isso? A resposta é que nós fazemos isso também por meio da
oração. A ideia, irmãos, é que nós respondemos a um Deus que se revela. Nós respondemos a um Deus que fala, que se revela e se revela por meio da sua palavra. O que isso significa na prática, meus irmãos? É que a nossa oração, ela deve ser moldada pelas Sagradas Escrituras. A nossa oração, ela é fundamentalmente moldada e enraizada pela revelação de Deus e na revelação de Deus. A ideia aqui, irmãos, é que existe uma íntima relação entre aquilo que nós oramos e aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. A oração, ela reflete muito do nosso conhecimento de Deus e da sua palavra. Alguém já disse que se você quiser saber a teologia de alguém, peça para essa pessoa orar. Peça para essa pessoa orar, que você vai conhecer o quanto ela sabe de Deus e da sua palavra. A ideia é de que não é necessário apenas que nós oremos, é necessário que nós saibamos como orar. Uma frase que eu trouxe aqui de um pastor chamado Timothy Keller, ele vai dizer algo que resume bem essa ideia. Ele vai dizer assim, toda oração consiste em responder a Deus. Em todos os casos, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. O ouvir sempre precede ao pedir. Orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra. Oramos em resposta ao próprio Deus, e a nossa vida de oração será igualmente rica e variada se respondermos à sua palavra. O princípio é este: Deus nos fala em sua palavra e nós respondemos em oração. A ideia é de que a oração, ela é enraizada, ela é fundamentada na palavra de Deus. Aonde que nós comumente conseguimos enxergar isso? No nosso culto público. No culto reformado, é comum no culto reformado que a liturgia ela se baseie naquela ideia pactual, onde Deus ele fala com o seu povo por meio da sua palavra e o povo vai responder a Deus com louvores e com oração. A gente vê isso no nosso culto, O pastor ele abre um texto bíblico, ele fala, Deus fala pelo meio da sua palavra, a igreja então responde com oração. Por exemplo, nós vemos no culto público a ideia de que a palavra é pregada, a palavra é exposta, então Deus está falando com o seu povo. Nós vemos a palavra sendo vista por meio dos sacramentos, então Deus está falando com o seu povo também por meio dos sacramentos, e a palavra está sendo orada, quando nós respondemos ao Senhor em oração. A ideia é de que a nossa oração, o conteúdo da nossa oração, deve ser bíblico. Deve ser um conteúdo enraizado na palavra do Senhor. As palavras que nós usamos, as expressões que nós usamos, são expressões que devem refletir aquilo que a palavra nos ensina. Por exemplo, como que Deus ele se revela na sua palavra? Como um Deus que é santo, como um Deus que é digno de ser louvado, como um Deus que é digno de ser adorado. Então, como que nós respondemos a sua palavra? Por meio da oração de louvor e adoração. A oração em que nós reconhecemos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelos seus atributos, pelo seu caráter santo, pela sua majestade. Como Deus mais se revela na sua palavra? Como um Deus que é santo e odeia o pecado. A sua palavra revela que nós somos pecadores, que nós somos carentes da sua graça, do seu perdão. Então, como que nós respondemos em oração à palavra do Senhor? Por meio da oração de contrição, de confissão de pecados. Repare que é sempre essa ideia de Deus falando com o seu povo e nós respondendo em oração, A palavra de Deus vai se revelar na sua palavra como Deus que abençoa, que é a fonte de bênção. Nós vamos responder com oração de ações de graça, com gratidão. E Deus vai se revelar também como aquele que é todo-poderoso, que pode todas as coisas e que tem prazer em abençoar os seus filhos. Então nós respondemos com orações de petição. Nós pedimos a Deus as suas bênçãos. Então a ideia é essa. Deus ele fala com o seu povo por meio da sua palavra e nós respondemos em oração. O teólogo R.C. Sproul, ele no seu livro A Oração Muda as Coisas, é uma pergunta que ele faz, ele vai dizer que a oração, toda a oração, ela vai envolver 4 elementos. A ideia de que a oração ela envolve um elemento de adoração, um elemento de confissão de pecados, um elemento de ações de graça e um elemento de petição. Para vez que nós orarmos, nós devemos levar a Deus esses 4 elementos, aspectos de uma oração. Claro que nós podemos levar a Deus um aspecto específico, orar apenas
por gratidão, né? Oramos agradecendo ao Senhor, melhor dizendo, né? Ou pedindo alguma coisa. Mas na nossa oração privada, devocional, é ideal que nós oremos ao Senhor através desses 4 elementos. Nós começamos a oração orando ao Senhor, adorando ao Senhor, né? Confessando os nossos pecados, agradecendo pelos seus feitos na nossa vida e também pedindo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Por isso, irmãos, dentro dessa ideia de Deus falar e o seu povo responder a Ele, eu creio que essa é uma das razões que nós, antes da nossa oração em si, às terças-feiras, nós estudamos o catecismo. Porque se nós cremos que o catecismo, né, esse símbolo de fé da nossa igreja, é uma expressão fiel da palavra de Deus, no estudo do catecismo maior, Deus de alguma forma fala conosco e em seguida nós oramos ao Senhor. Então nós aprendemos a orar, Deus falando conosco, e em seguida nós respondemos a sua palavra. Essa é a ideia, né, que Deus nos ensina. Então, irmãos, é interessante lá no meu seminário que a gente aprendeu uma prática bem interessante, que era comum, né, se não me engano, até pelos reformadores, a ideia da lectio divina, né, a ideia da leitura orante, onde a gente, no nosso devocional, a gente aprende a ler um salmo, e a gente lê um salmo, a gente separa alguns minutos para meditar naquele salmo, e a gente ora em resposta ao salmo. A gente faz uma oração. Então, por exemplo, a gente, quando lê o salmo primeiro, a gente vai ler a respeito do prazer na lei do Senhor, né? Então a gente vai meditar naquele salmo, que é Deus falando conosco. O salmo é uma oração, um salmo, livro de oração. E aí a gente vai responder ao Senhor e pedir coisas que estejam de acordo com aquilo que Deus falou conosco. Um prazer maior na sua lei, maior tempo para orar, para meditar na sua palavra. Então, desde a época dos reformadores, essa ideia de que Deus fala conosco e nós respondemos por meio da sua palavra. Então, meus irmãos, se a oração ela é uma resposta àquilo que Deus fala conosco, nós devemos usar os melhores termos que expressam aquilo que Deus fala conosco na sua palavra. Então, a gente pode se dirigir a Deus exaltando a sua majestade, a sua santidade, o seu amor, então chamando de santo, de bendito. Nós oramos a Deus também, se a palavra de Deus nos revela a nossa condição, né, de pecado, de insuficiência, nós oramos a Deus também pedindo, né, perdão, pedindo misericórdia, pedindo graça, né, reconhecendo a nossa insuficiência, né. E, claro, se a gente ora com base na palavra do Senhor, em resposta à palavra do Senhor, né, nós não devemos também usar termos que são contrários à palavra do Senhor. Né? Por exemplo, eu já vi, né, algumas pessoas se dirigindo a Deus com expressões muito levianas, né? Como paizinho, como brother, parceiro, amigão. São termos que não condizem com o caráter de Deus. Né? Deus, na sua palavra, ele se revela como um Deus que é santo, como um Deus que requer reverência, né? Requer o devido tratamento e consideração que ele não só merece, mas ele requer. Então, em oração, respondendo aquilo que Deus se revela a nós como um Deus santo, nós usamos expressões que condizem com essa santidade de Deus. Então, nós não podemos usar qualquer tipo de expressão ou qualquer tipo de palavra. Né? Agora, irmãos, é claro que aqui eu não estou advogando que nós, ao nos dirigirmos a Deus, nós temos que ser perfeitos, né? Temos que ter uma eloquência nas palavras, devemos nos dirigir a Deus com, né, um discurso muito bonito. Essa não é a ideia, né? Os puritanos, eles diziam que, eles falavam assim, ore até aprender a orar. Né? Nós aprendemos a orar também orando. Né? Nós não precisamos usar as melhores palavras, mais eloquentes palavras. Né? A oração, ela não é um discurso teológico que nós fazemos a Deus. A oração não é uma apresentação do nosso conhecimento a Deus. A oração, Deus, na sua misericórdia, ele pode ouvir orações simples, orações do seu povo, de uma pessoa simples, né? Muitas vezes imprecisa, com termos imprecisos, né? Quando a gente prega, a gente usa termos imprecisos, imagina orando, né? Nós também usamos petições imprecisas. Então, a ideia aqui não é essa, defender uma eloquência na hora da oração, não é? É que nós reflitamos um conhecimento bíblico, com base na sua palavra, mas que nós nos dediquemos à oração. Essa é a ideia, tá, meus irmãos? Então, a ideia é essa, Deus ele se revela por meio da sua palavra e nós respondemos a Deus em oração. A nossa oração é uma resposta ao Deus que se
revela. Ok? Então, irmãos, caminhando para a segunda parte do nosso estudo, que eu denominei como por que, como e a quem devemos orar. Uma das perguntas que a gente faz muito, né, em relação à oração é: se Deus já sabe o que nós precisamos, se Deus já conhece as nossas necessidades, por que nós devemos orar? E de fato, irmãos, nós não oramos a Deus para informar a Deus alguma coisa. Deus já conhece todas as coisas. E muitas vezes a gente se pergunta: mas se Ele já conhece, por que nós oramos? Deus já conhece as nossas necessidades. E lá em Mateus 6,8, Jesus vai dizer que o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que o peçais. Então, por que nós oramos a Deus? Porque, em primeiro lugar, porque orar é um mandamento. A Bíblia, ela nos incita a orar, ela nos ordena a orar. Nós oramos ao Senhor porque orar é um ato de obediência. Ainda que porventura a oração não fizesse qualquer diferença, que não é o caso, nós devemos orar porque Deus nos ordena a orar. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer assim: orai sem cessar. A ideia de que a oração ela é uma prática constante na vida do cristão. É uma prática diária, constante, a todo momento, regular na vida do crente. O que a gente aprende aqui, irmãos? É que todo cristão verdadeiro é um cristão que ora. Porque Deus ordena o seu povo a orar, nós devemos gastar tempo em oração. Dedicar tempo em oração. A oração, ela deve ser parte normal da vida de um cristão. A oração, a gente não deve ver a oração como um sacrifício a ser feito. Claro que também é uma luta, a gente luta contra a nossa carne. Mas a oração é também algo que deve nos dar prazer, nos dar alegria. Orar é um privilégio que nós temos. Deus nos concede o privilégio de nos relacionarmos com Ele. Os puritanos, por exemplo, eles dedicavam horas em oração. Eles eram exemplos não só de teologia, de conhecimento, mas eles oravam. Existem muitas histórias dos puritanos em relação a isso. Acordavam muito cedo para orar. Então nós oramos porque orar é um mandamento. Orar porque orar faz parte naturalmente da vida de um cristão. Em segundo lugar, nós devemos orar para ter maior comunhão com o Pai. A gente ora porque a oração ela é uma expressão da nossa comunhão com o Pai. Em qualquer tipo de relacionamento, a gente tem uma conversa. Isso é comum, a gente conversa. Se a gente não conversar em um relacionamento, a gente não desenvolve comunhão, intimidade com alguém. Então, a ideia é de que na oração a gente tem a nossa fé aumentada, a nossa santidade aumentada, a nossa ansiedade é aliviada por meio da oração, nós somos amadurecidos espiritualmente. E quantas vezes, Deus, às vezes, por meio da oração, Ele não muda tanto aquilo que nós pedimos, as circunstâncias, mas muda a gente. Então a oração, ela é também uma expressão da comunhão com o Pai. É uma expressão da comunhão com o Pai. João Calvino vai dizer que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Matthew Henry vai dizer que sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que ele faz é levá-lo a orar. Então, meus irmãos, como que nós devemos orar? Como que Jesus nos ensina, e a Bíblia nos ensina a orar? Primeiro, nós oramos segundo a vontade de Deus. Nós oramos lá em 1 João, João vai dizer que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós oramos segundo a vontade de Deus porque nós sabemos, em primeiro lugar, que Ele é soberano, Ele faz a sua vontade. Na oração, nós sabemos que Deus ele vai cumprir os seus propósitos. O fato de Deus ser soberano e fazer o que Ele quer e cumprir os seus propósitos deve nos incentivar a orar e não o contrário. Porque nós oramos sabendo que Ele vai cumprir a sua vontade. Ele vai fazer a sua vontade. Então nós oramos porque Deus ele é soberano. Nós reconhecemos na oração de que Deus ele sabe de todas as coisas. Nós oramos porque a gente sabe também que a vontade de Deus ela é a melhor para nós. Nós oramos também em reconhecimento. A oração é uma expressão de confiança ao Senhor. Quantas vezes a gente pede a Deus coisas que nós não precisamos,
ou nós não pedimos coisas que precisamos, né? Então Deus, ele, na sua misericórdia, ele sabe o que é melhor para nós. Por isso nós oramos segundo a vontade de Deus, né? Então, irmãos, a oração é uma expressão de confiança no Senhor. Nós oramos porque é um mandamento, em obediência ao Senhor, porque faz parte da vida de um cristão e porque também nós reconhecemos a sua soberania e reconhecemos que ele sabe o que é melhor, ele conhece todas as coisas, tá? Um outro ponto interessante que eu trouxe para a gente é em relação a quem nós devemos nos dirigir quando nós oramos, né? Algumas pessoas têm dúvida, né? Quando eu oro, eu devo me dirigir ao Pai, ou posso me dirigir ao Filho, ou posso me dirigir ao Espírito Santo, né? Bom, quando a gente ora, irmãos, é claro que nós oramos ao Deus triuno. Nós oramos ao Deus que é um Deus que é um só. Só existe um Deus, embora em 3 pessoas, né? E eu creio que não seja errado em si nós orarmos ao Filho, por exemplo, né? Porque no próprio Novo Testamento você vai ter orações ao Filho, né? O próprio Estevão, quando estava ali sendo morto, né, apedrejado, ele vai orar ao Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, no Novo Testamento tem orações ao Filho. Ao Espírito Santo, também eu creio que sim, porque ele é Deus. Sendo Deus, ele é digno de oração. Embora a sua função seja apontar para Cristo, né? Tanto é que você não vê no Novo Testamento orações ao Espírito Santo, né? Você vê orações ao Pai e ao Filho. Entretanto, irmãos, os teólogos vão entender que quando nós oramos, existe um padrão que o Novo Testamento nos oferece. Esse padrão é que nós oremos ao Pai em nome do Filho e pelo Espírito, ou no Espírito Santo. A ideia aqui é de que na economia da Trindade, né, na história da salvação, cada pessoa da Trindade realiza um papel específico. O Pai, ele envia, né, o Filho, ele morre, e o Espírito Santo aplica a salvação no nosso coração. Então, quando nós oramos ao Pai por meio do Filho. Nós oramos em nome de Jesus. O próprio Catecismo Maior, na pergunta 178, na resposta, né, vai dizer assim, ó, que a oração ela é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Trazendo essa ideia de que nós oramos ao Pai, no nome do Filho, e no poder do Espírito Santo, no auxílio do Espírito Santo. Por que nós oramos em nome de Jesus, né? Jesus vai nos ensinar a fazer isso, né? A orarmos no seu nome, né? Lá em João 14, ele vai dizer assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. A oração em nome de Jesus, muitas vezes a gente usa essa expressão, né, em nome de Jesus, no final de uma oração como algo mecânico, né? A gente às vezes para pensar no significado do que é essa expressão, em nome de Jesus, né? Essa expressão não é uma fórmula mágica, né, que faz com que nossas orações agora ou funcionem, né? Ou se a gente esqueci do nome de Jesus, não valeu, não é bem assim, né? A ideia aqui, irmãos, é que orar em nome de Jesus é reconhecer que é somente através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Nós oramos em nome de Jesus porque em Cristo Jesus, nosso Pai aceita a nossa oração, nos ouve. E a ideia de mediação, né, de intercessão, né, de que nós temos em Cristo Jesus um sumo sacerdote, né? Nós temos a ideia de que sem Cristo Jesus, Deus jamais ouviria as nossas orações. Então, aqui tem a ideia de autoridade, de autorização, de crédito. Nós nos apresentamos a Deus não com base nos nossos méritos. Nós oramos a Deus em nome e na autorização, na autoridade de Jesus, né? Que nem quando você vê uma criancinha, né, às vezes falando com um adulto, às vezes o adulto não liga tanto, né? A criança, mas aí quando a criança fala assim, não, tô vindo aqui porque a minha mãe me mandou vir aqui. Aí, opa, ganha. É que nem antigamente você tinha, tempos antigos, né, quando alguém se apresentava a um rei, né, um mensageiro, por exemplo, e falava assim, tô vindo aqui em nome da autoridade tal. Ah, tá, então você pode vir. Meu trabalho, por exemplo, eu sou militar, né, às vezes eu vou em alguma sessão, tem um comandante, uma autoridade, né? Eu falo assim, não, tô vindo aqui em nome do outro comandante, que é patente maior que ele. Ah, tá, então você pode entrar. Então a ideia aqui é de que nós nos apresentamos a Deus em nome de Jesus, porque com a autorização, a autoridade de Jesus, com a autorização de Cristo. Cristo nos autoriza a entrar. Então o Pai vê Cristo em nós e
aceita a nossa oração, ele nos perdoa por Cristo Jesus, nos justifica por Cristo Jesus. Então, a nossa oração é a mesma coisa. Nós oramos em Cristo, em nome de Jesus, porque nós oramos com base na autorização, na autoridade de Cristo Jesus. Tá? Então, irmãos, resumindo agora essa segunda parte, antes de a gente já entrar na conclusão, primeiro, nós oramos ao Pai em adoração, em contrição, nós vemos isso, em ações de graça, com petições, segundo a vontade de Deus, e também em nome de Jesus. E agora um ponto interessante também, que eu trouxe para a gente, tá, antes de a gente também encerrar daqui a pouco, é a relação entre a oração e a soberania divina. Né? Uma outra pergunta que nós muitas vezes nos fazemos é: se Deus ele é soberano, se Deus ele faz toda a sua vontade, e tudo que acontece por causa da vontade soberana de Deus, para que orar? Por que orar se Deus já vai fazer o que ele tem que fazer? Qual o sentido de orar se o que Deus, nos seus eternos decretos, decidiu fazer, ele vai realizar? Será que a oração faz alguma diferença? Esse é o título, né, do livro do Sproul, né, quando ele pergunta: a oração muda as coisas? Ele vai fazer uma pergunta, né? A ideia é a seguinte, meus irmãos. De fato, todas as coisas acontecem por causa dos eternos decretos de Deus, né? Por causa dos seus eternos propósitos, né? Tudo que acontece, acontece porque Deus, na sua eternidade, decidiu que assim acontecesse, né? A oração, ela de fato não muda a mente de Deus. Ela não muda a vontade dos decretos de Deus, né? Entretanto, a oração... Então, por que orar, né? Se Deus vai fazer a sua vontade, independente de qualquer coisa. A oração, ela é um meio ordenado por Deus para que muitas dessas coisas aconteçam. A ideia de que Deus não apenas ordena que as coisas aconteçam, mas ele ordena que a oração seja um meio através das quais essas coisas irão acontecer. A oração aqui, ela é tida como uma ideia de causa secundária, né? Por exemplo, se na sua eternidade Deus decretou que eu um dia fosse arrumar um emprego, por dar um exemplo bem simples, tá? Na história, eu distribuo o currículo. E quando eu distribuo meu currículo, quem foi o responsável para que alguém me contratasse? Foi, em última instância, Deus, nos seus eternos decretos. Mas, como causa secundária, foi o fato de eu entregar o meu currículo a alguma empresa. Então, a oração, ela, de alguma forma, ela contribui para coisas serem realizadas. Em última instância, quem realiza é Deus. Mas Deus, ele decide incluir a nossa oração no processo de levar a cabo a sua vontade. Essa é a ideia, né? A mesma coisa acontece com a evangelização, né? Se Deus ele elege os seus, já tem os seus eleitos, para que evangelizar? Porque nós evangelizamos. E a ideia é a mesma, é de que a evangelização, a pregação, é o meio estabelecido por Deus para alcançar e salvar os seus próprios eleitos. Então, a evangelização é responsável por alcançar os eleitos? Em certo sentido, sim, como causa secundária. Mas como causa primária, é Deus quem salva os seus. A mesma coisa a oração, né? A oração ela pode mudar coisas? Em certo sentido, sim, como causa secundária. Deus, ele, na sua misericórdia, ele inclui as nossas orações nos seus propósitos, no processo do desenvolvimento e cumprimento dos seus propósitos. Mas a causa primária é o Senhor. Então, em última instância, quem faz as coisas acontecerem é o Senhor. Mas como causa secundária, como meio, as nossas orações fazem sim diferença. Por isso que nós oramos. Por isso que a oração não é algo sem sentido, sem significado, embora Deus seja soberano. Então, irmãos, a ideia é de que é o seguinte: a soberania de Deus, de alguma forma, ela nos desestimula a orar? Não, pelo contrário. Se Deus ele é soberano e nós sabemos que ele vai cumprir os seus propósitos, é aí que nós oramos. Porque... Pode falar. Você disse bem, eu lembrei aqui do profeta Daniel. Uhum. O profeta Daniel, quando se cumpre o período que Deus havia estabelecido que o povo ficaria no cativeiro, o profeta Daniel, em seu livro, ele se lembra dessa profecia, melhor dizendo, que se
viria tal período de anos, e então Deus diz assim, quando se cumprir tal período de anos, o meu povo me buscará em oração, e eu o tirarei do cativeiro. Aí Daniel, vendo isso, até mesmo no decreto de Deus, quando ao povo buscar para que acontecesse, Daniel passa a orar. Diz lá, por isso me animei a fazer a oração. E passa lá. Então o decreto divino da oração como um meio secundário para se alcançar aquele objetivo, anima o crente. Anima o crente. Ele sabe que ele fazendo isso, ele vai receber o que Deus prometeu. Sim. A Bíblia é cheia de exemplo, né, de orações, né, sendo usados como meios, né, a ideia de Paulo e Silas na prisão ali, né, eles oravam, né, e aquilo lá se estremece, né, a ideia ali, né. Então, a ideia é essa, é de que Deus, na sua graça e misericórdia, ele nos concede, e a ideia aqui de privilégio mesmo, né, a ideia de que nós, saber que Deus nos inclui as nossas orações nos seus propósitos, deve nos levar, né, a orar mais ainda, né, a soberania de Deus, ela é um incentivo para que nós oremos mais, e não o contrário. Não é porque Deus ele já vai fazer que, então eu não vou orar. Pelo contrário. Se ele vai fazer, ele quer incluir a oração do seu povo no cumprimento dos seus propósitos. Então essa é a ideia de que Deus, ele nos coloca aqui como privilegiados. Essa é a ideia. Então, meus irmãos, a oração, ela muda as coisas, ela faz coisas acontecerem. Em última instância, não porque é a vontade de Deus quem faz, mas como causa secundária, como meio ordenado, faz sim que coisas aconteçam, né? Cumprindo os eternos decretos do Senhor. Então essa é a ideia básica, tá? Então, meus irmãos, já, né, eu tive meia hora, né? Acho que eu consegui fechar o tempo. Eu queria só então resumir nosso estudo de hoje, tá? O que nós aprendemos hoje aqui então? Vamos primeiro que a nossa oração deve ser moldada pelas Escrituras Sagradas, né? Como eu disse no começo, né? A nossa oração ela é uma resposta àquilo que Deus fala conosco, né? Seja no culto público, né? Seja no culto privado, né? Pessoal. Deus ele nos fala por meio da sua palavra e nós respondemos ao Senhor em oração, né? A oração deve ser moldada pela palavra de um Deus que se revela a nós como Deus pessoal, que quer se comunicar conosco, quer se relacionar conosco, né? Segundo, que em resposta à sua palavra, nós oramos em adoração, né, reconhecendo, né, que Deus ele é digno de adoração, ele é digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Ele não apenas merece isso, ele requer isso do seu povo, né? Nós oramos em contrição, né, em confissão dos nossos pecados. Nós reconhecemos as nossas falhas, nossos pecados, né, nossos erros. Pedimos a Deus por perdão, por misericórdia, né, por graça. E também crendo, né, que em Cristo Jesus nós obtemos esse perdão, né? Oramos ao Senhor em ações de graça, nós agradecemos pelas bênçãos que nós temos, reconhecemos que tudo que temos vem dele e também pedimos coisas ao Senhor, apresentamos a Deus as nossas necessidades. Em terceiro lugar, nós vimos que nós oramos porque orar é um mandamento, né? A oração faz parte da vida de um cristão, né? Um cristão verdadeiro, ele ora, ele sempre ora, né? Cumprindo assim a ordem do Senhor de orar, né? Todo cristão verdadeiro ele tem uma vida de oração. Não há cristão genuíno e verdadeiro que não ore. Quarto, nós vimos que nós oramos para ter também maior comunhão com o Pai, né? Nós vimos que a ideia de que nós oramos porque Deus ele quer se relacionar com o seu povo. Na oração nós aprendemos a ser dependentes do Senhor, confiantes no Senhor. Nós aprendemos a nos relacionar como um pai se relaciona com o seu filho. Então nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor. A oração tem esse aspecto de dependência, de confiança, de relacionamento, né, de comunhão com o Pai. Nós aprendemos também que nós oramos, né, a ideia da forma como a quem nós nos dirigimos, né, nós oramos ao Pai, né, que recebe a nossa oração, em nome do Filho, por meio do qual a nossa oração ela é recebida pelo Pai, e no Espírito, né, a ideia de que é o Espírito Santo quem nos leva a orar. É Ele quem nos conduz à oração, é Ele quem nos fortalece para que nós oremos, é Ele quem leva a Deus as nossas reais necessidades, né? E segundo a vontade de Deus. Nós oramos porque Deus ele é soberano na sua vontade e porque nós sabemos que a vontade dele é sempre melhor para nós. Então, que nós acrescentemos esses termos em nossas orações, né? Orando ao Pai, em nome do Filho, né? Em adoração, em contrição, em ações de graças, competições. E por último, nós vimos também agora que a oração ela não muda a vontade eterna de Deus, leva a mente de Deus,
mas nós devemos orar porque a nossa oração faz parte integrante dos seus decretos, né, dos seus propósitos, né? Deus ele ordenou não só o que fosse acontecer, mas também os meios para que isso acontecesse. E a nossa oração faz parte desses meios e é uma causa, que embora secundária, também é uma causa. Então nós vimos também que a oração, de alguma forma, faz com que as coisas aconteçam.